Veja 10 alimentos que você não deve guardar na geladeira. E alguns desses alimentos podem ser prejudicados quando você estoca na geladeira e podem perder ou diminuir aí o seu valor nutritivo. Mas outros podem até mudar o paladar e podem mudar a consistência. E acontece que você acaba botando na geladeira para economizar, para render mais, para você usar no outro momento e acaba que ninguém mais quer comer. Eu acho que isso já aconteceu com você, então fica até o final desse vídeo que você não vai querer perder nenhuma dica. E se você adora dicas sobre qualidade de vida, se alimentar melhor, você vai amar esse canal aqui. Então aproveita e se inscreva e lembra de ativar o sininho para receber as notificações. Então vamos lá. Antes de mais nada, aqui nesse canal a gente compartilha a qualidade de vida. E se você quer combater sua celulite, estrias, queimar gordura localizada, acelerar o seu metabolismo, a gente recomenda um suplemento natural que não tem substâncias que prejudicam o nosso corpo. E ele é a combinação perfeita de vitaminas e minerais para você emagrecer sem dor. Suplemento natural para o seu dia a dia que está com frete grátis. É só você acessar aqui o link na descrição e conhecer. E agora bora direto ao assunto. Os alimentos que você não deve guardar na geladeira e evitar desperdiçar para ajudar a economizar no seu dia a dia. E a gente sabe que hoje as coisas estão mais caras, né? Então é muito importante que a gente dê valor não só na comida, mas também no nosso dinheiro, não é verdade? Pelo dinheiro que eles custam e pelo planeta também, para a gente aumentar a questão de sustentabilidade, que é muito importante. O primeiro alimento que você não deve guardar na geladeira são as batatas. A batata é um vegetal que dura muito, ele pode durar até 2 e 3 meses, mas se você colocar numa temperatura mais amena, você não vai colocar ele no sol, né? Você não vai colocar ele debaixo do sol, mas uma temperatura mais ou menos fria aí da sua cozinha, um lugar mais escurinho, onde não bata sol, e aí você vai ver que a batata vai durar muito mais tempo. Ela não pode ser guardada na geladeira justamente porque quando a gente guarda a batata na geladeira, ela absorve mais umidade, e isso acaba que a consistência dela muda, e aí vai fazer com que a batata converta parte do amido dela em açúcar, o que não é nada legal para o nosso corpo e acaba prejudicando. O valor nutricional ele acaba se alterando. E além disso também tem alguns estudos que apontam que quando a batata ela fica na geladeira, quando você vai cozinhar, elas podem formar mais compostos de acrilamida, que é justamente aquele composto que faz mal para a nossa saúde e o que a gente deve evitar ao máximo. Então deixa a sua batata na fruteira, onde a gente coloca legumes, onde a gente coloca frutas, para ficar numa temperatura mais ambiente. E não coloque na geladeira, porque de fato você não vai ter mais nenhum benefício colocando sua batata na geladeira. Outro alimento que você também não deve colocar na geladeira é o alho. Não sei se você já reparou, mas muitas das vezes quando a gente guarda o alho na geladeira, duas coisas acontecem com ele. Primeiro, ele fica mais molengo e você perde a crocância dele, como ele deveria ser, né? E até porque ele absorve muita umidade. E segundo, que ele brota muito mais rápido. Se você pegar uma cabeça de alho e você colocar ela na sua fruteira, você vai perceber que ele vai durar muito mais tempo. Agora, se você coloca ele na geladeira em uma semana, tá brotando aquele alhozinho verde já. E aí não é legal. Então você evita colocar o alho na geladeira para que você consiga aumentar o tempo dele. E aqui a dica de outro alimento que você também não precisa guardar na geladeira, que são as cebolas. Muita gente guarda na geladeira, mas não precisa guardar a cebola na geladeira, porque quando a gente coloca a cebola na geladeira, ela também acaba absorvendo mais umidade. E com isso ela acaba ficando muito mais mole por dentro. Às vezes você vai a cortar e ela fica até meio molhada por dentro e isso não é legal. Ela acaba brotando uma coisa verde também que não é legal. Ela e o alho eles são da mesma família, né? Então eles compartilham algumas similaridades nesse sentido. E além de mudar a consistência da cebola, você não vai ter uma cebola que é crocante para você usar na sua salada. Então você vai perder o sabor dela. Então é melhor que deixe ela fora da geladeira. E aqui a dica de outro alimento que você também precisa evitar colocar na geladeira. Não bote as ervas frescas como manjericão, salsinha, coentro. Todas essas ervas quando você compra, quando você colheu ali, elas estão lindas, na verdade. Estão durinhas, bem fresquinhas. E aí você vai e coloca na geladeira, com certeza ela vai ficar toda murcha. Ela vai ficar amarelada e além de absorver o cheiro da geladeira e o sabor também. E não é legal. Agora, outra dica de alimento que você também não deve colocar na geladeira são os tomates. Porque eles vão acabar ressecando, eles vão perder a umidade e pode dar mais bolor, pode dar mais mofo e além de tudo o sabor dele que você perde. Então uma dica bem legal, inclusive, é que você pegue esse vegetal e coloque na fruteira virado para baixo. O cabinho para baixo, você deixa ele virado para baixo, que aí você vai fazer com que ele retenha mais a umidade e fique mais suculento e não estrague com tanta facilidade. Agora falando de algumas frutas que você também deve ter cuidado para não colocar na geladeira, né? Claro que tem algumas frutas que as pessoas gostam de guardar, mas normalmente o ideal é que você deixe a fruta fora da geladeira até que ela fique mais madura e eventualmente
eventualmente, se você precisar guardar, guarde. Mas, por exemplo, tem fruta que não dá. A banana, por exemplo, se você colocar ela na geladeira, ela vai ficar com a casca toda preta. Isso acaba desestimulando o consumo aí, principalmente de crianças e pessoas idosas, né, que tem mais resistência com a alimentação saudável. Então, se você vê que a banana vai passar, você vê que ela vai estragar, sabe o que você faz? Coloque ela, pique ela em rodelas e você coloca dentro de um saco e você congela. E depois você pode fazer um sorvete, você pode fazer uma sobremesa bem legal depois. Outro alimento que você também não deve colocar na geladeira é o abacate. Se você pega uma fruta que não está madura e coloca na geladeira, aí que ela vai amadurecer mesmo. Então, se você for guardar essa fruta, espere que ela fique madura, pronta para usar, com exceção da banana, que nunca deve ser guardada na geladeira, porque senão você vai ficar com a casca preta e provavelmente ninguém vai querer comer essa banana. Dica de outro alimento que você não deve guardar na geladeira é o mel. O mel por si só ele já é naturalmente antibiótico e tem antifúngicos ali presentes nele. E por isso que também não é recomendado. E quando você coloca o mel na geladeira, ele acaba virando um bloco bem duro, difícil de você quantificar. Então fica difícil de você usar e muda a consistência dele também. E pode até cristalizar o seu mel. E aí tem gente, depois que fica fervendo o mel para esquentar, e acaba que desnatura o mel, né? Então se você precisar aquecer o seu mel, lembra sempre que seja em banho-maria, tudo bem? Esse é um detalhe muito importante, que se você guardar o mel na despensa, no armário fechado, longe do sol, ele dura meses. E não precisa colocar na geladeira. Outro alimento que antigamente as pessoas tinham muita mania de guardar na geladeira e que hoje em dia eu já quase não vejo tanta gente. Mas me conta aqui no comentário se você já fez isso ou se você já viu alguém da sua família, sua mãe, sua avó, guardar na geladeira, que é o café. Quando você coloca o café na geladeira, essa mudança drástica de temperatura pode alterar o sabor do grão e o aroma do grão, deixando o café com sabor diferente. E às vezes não fica com aquele paladar que você estava esperando. E tem gente que acaba até jogando fora. Ou tem gente também que acaba até tomando um café ruim, porque não sabia que não precisava colocar na geladeira. Deixe sempre um lugar mais escurinho, mais friozinho na sua casa. É melhor e você vai tomar um café com mais qualidade. E uma outra dica também que já vi muitos fazendo isso, inclusive eu também já fiz isso, e eu deixei essa dica aqui por último, é que todo mundo sabe que vai dar errado, que não vai ficar bom, mas acabam fazendo, que é guardar o pão na geladeira. O pão ele rapidamente resseca, ele perde umidade, e com o ar da geladeira, que é um ar mais frio, ele pode acabar ficando quebradiço, ele pode pegar o gosto da geladeira, então não é indicado. Lembra que se você quiser guardar o pão por mais tempo, você vai congelar o pão, e aí você pode depois reaquecer em um forno para ele ficar mais crocante. Na geladeira ele vai ressecar, e no freezer ele vai até durar melhor o seu pão. E lembra sempre que um pão normalmente, um pão bom, um pão de qualidade, ele vai durar uns 2, 3 dias numa temperatura amena também, tá bom? Agora me conta aqui nos comentários se você já guardou alguns desses vegetais, alimentos na geladeira e vai passar agora deixar fora. Com as dicas que você pegou aqui, você vai deixar os seus alimentos fora. Me conta aqui no comentário qual deles você se surpreendeu, que eu vou adorar saber. E lembra de dar aquela curtida no vídeo, que eu sempre trago dicas sobre qualidade de vida. Olha, vão aparecer outros vídeos aqui na tela que também podem te ajudar mais ainda, tá bom? É só você assistir. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pelo vídeo de hoje e até a próxima.